Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai estar estudando o trecho de 1 João capítulo 5, já o nosso último estudo lá no final, onde João vai falar sobre o mundo jaz no maligno, o que isso significa e qual a aplicação disso para a igreja cristã. O trecho que a gente está fazendo análise já é a parte final de João dando ali algumas recomendações à igreja. João começa nessa parte final, depois ali do verso 16, 17, onde ele fala sobre 14, 15, ali mais ou menos, que ele fala sobre o Espírito, né, de Deus, a água e o Espírito, ou seja, o próprio Deus e o Espírito de Deus testificam a respeito de Cristo Jesus. Ele continua, lembrando que uma carta é sempre um texto corrido, contínuo, essas divisões que tem na nossa Bíblia acabam atrapalhando até a compreensão. Mas ele está falando ali a respeito do servo de Deus, que tem a certeza de que Jesus é verdadeiro, que o seu testemunho é verdadeiro, e que seu corpo sacrificado em favor da nossa remissão é um sacrifício válido, verdadeiro, e também, lógico, a sua ressurreição e tudo que ele promete com o poder dele, a partir da sua ressurreição e a vitória que ele conquistou na cruz do Calvário, a salvação, a redenção, a purificação, tudo isso é verdadeiro e possível justamente pela obra de Jesus, que era maculada por uma falsa crença gnóstica. E essa falsa crença gnóstica, esses falsos ensinos gnósticos diziam que Jesus não tinha corpo e por isso o sacrifício dele na cruz acabou sendo só um sacrifício humano, que não tinha poder expiatório. Isso maculava completamente o aspecto de salvação de Jesus. João diz em capítulos anteriores, em versos anteriores, que tal ensino era coisa do inimigo mesmo. Pessoas que são controladas pela mente do inimigo, seduzidas a crer e a afirmar coisas que não são verdadeiras, que enganam a igreja. E João está escrevendo a igrejas, comunidades cristãs especificamente, que estavam vivendo com essa dificuldade gnóstica dentro da igreja. Ora Jesus tinha corpo, ora ele era só um aeon que veio do céu e falou coisas boas. Então João está escrevendo a uma igreja que está tendo muita dificuldade com relação à cristologia. E aí, falando sobre isso, ele diz que os filhos de Deus são auxiliados e protegidos por Jesus. A fé em Jesus Cristo, a salvação que nós ganhamos de Jesus, ou melhor, a vida cristã que nós ganhamos pela fé em Cristo Jesus, ela não só tem um efeito de nos garantir vida eterna, como também ela nos guarda, nos protege também das investidas do inimigo, das questões de Satanás, das influências que Satanás exerce sobre esse mundo. A gente não vive mais em pecado. O texto mesmo ali do finalzinho do capítulo 5 vai dizer que o Filho de Deus, o servo de Deus, tem o auxílio de Cristo para não viver mais em pecado, não viver mais pecando deliberadamente. Então a gente tem a assistência de Jesus à nossa vida e à nossa história. E ele diz, esse que Jesus assiste, guarda, protege, ele é amparado por Jesus e o inimigo não o toca. É uma questão bem presente ali, o tempo verbal utilizado no grego é bem presente. O inimigo não tem poder, domínio sobre este que está em Jesus. E aí ele continua dizendo, o mundo jaz no maligno, mas o servo de Deus está protegido, guardado, amparado pelo sangue de Cristo. Mas ele cita isso, o mundo jaz no maligno. E quando a gente estuda um pouco a respeito disso, a gente vê realmente que essa compreensão de João ela é verdadeira, tanto no contexto da igreja, como também no contexto do mundo que nós vivemos. O inimigo, quando a gente chama de inimigo, é uma tradução a respeito de Satanás, um anjo criado para servir a Deus, está lá em Ezequiel capítulo 28, num trecho simbólico, referindo-se a um rei, mas que na verdade se refere muito do trecho ali a Satanás, uma profecia de títipo e antítipo, e também descrito uma narrativa, uma pequena narrativa sobre Satanás em Isaías capítulo 14. Lógico que o texto bíblico vai dizer, desde Gênesis até Apocalipse, a influência do inimigo e como o inimigo age no mundo. Mas esses dois textos dão a ideia de que existe um inimigo de Deus. E também o texto bíblico, a comunidade judaica, também como o cristianismo, discute e afirma categoricamente que existem demônios, que são seres espirituais,
Ora, muita gente acredita que são anjos que caíram junto com Lúcifer, junto com Satanás, e que esses anjos passaram a ser então os demônios. Outros acreditam que são almas de pessoas que ainda não receberam o seu julgamento e seu destino, que vagam por aí. Essa tradução é defendida pelos pais da igreja e por alguns teólogos hoje. Existe também essa teoria, mas na verdade não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente passar por outro lado para confirmar isso. A gente sabe sim que existem demônios, são seres espirituais maus, porque são de natureza má, são espíritos imundos, chamado muitas vezes na Bíblia de espíritos imundos. E essa imundície é justamente por causa do pecado, por causa da maldade, por causa do antagonismo a Deus. Seus valores, seus conceitos e propósitos são totalmente contrários à vontade de Deus, os anseios de Deus e os planos de Deus. Então eles acabam sendo imundos em sua natureza e em sua prática. E obviamente que eles exercem influência ruim ao ser humano, tá bom? Então a gente vê que o mundo é influenciado por Satanás. É isso que João está dizendo. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o que João está dizendo é que o mundo sofre uma influência direta de Satanás. E Satanás tem sim um propósito, porque é da natureza, tanto de Satanás quanto dos demônios, fazer obras más, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por que o ser humano mente? Por que o ser humano engana? Por que o ser humano ofende? Porque, infelizmente, isso está na nossa natureza. O segredo da vida cristã, ou o desafio da vida cristã, é permitir que o Espírito Santo nos ajude a vencer essas mazelas. Mas só com a ajuda do Espírito Santo, só com a condição humana, a gente não consegue vencer esses males, porque isso está na nossa natureza. E para tirar essa natureza má e colocar uma nova natureza, uma natureza divina, isso precisa ser uma ação espiritual. Então precisa vir do Espírito Santo, entende? A natureza dessas entidades, ou seja, desses espíritos, é má. E como não há redenção, não há propósito de salvação a estes, porque já estão condenados pelas suas ações de desobediência a Deus, a Bíblia diz que sua função agora é fazer maldade em todas as esferas onde eles estejam aí nesse mundo espiritual que nós também compreendemos muito pouco. Não nos é permitido a compreensão em totalidade a respeito disso. Sabemos que eles são seres espirituais que vagam por esse mundo e por esse universo aí espiritual, mas não sabemos muito mais a respeito disso. Sabemos sim que eles exercem, junto com Satanás, influência sobre o pensamento humano. E eles exercem essa influência de 3 formas, ou a gente poderia até colocar como 4. A primeira delas é a opressão. O que é a opressão? É a questão de oprimir, é a questão de uma ação má do inimigo que gera sensações desagradáveis, pode gerar, por exemplo, diminuição de vigor, pode gerar também um condicionamento pessimista, mal, um condicionamento de vida negativo. E tudo isso, muitas vezes, pode ser circunstancialmente emocional, pode ser circunstancialmente pessoal. Tem gente que sobrecarrega muito questões negativas, sempre muito pessimismo. Mas sim, pode ser também uma ação direta do inimigo à vida de uma pessoa. Porque é aquilo que nós falamos. Como esses seres são más, acaba que as suas obras são más também. Então, você não consegue que esses seres sejam bons, entende? Às vezes o aspecto de bondade, como diz, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 3, quando esses seres, eles pintam das coisas boas, ensinam coisas boas, né? Na verdade, Paulo mesmo vai dizer a Timóteo, são falsos ensinos, são heresias. Quando eles pintam de bons, na verdade é para enganar, é para distorcer, é para confundir, é para trazer uma mentira como uma verdade e afastar as pessoas de Deus. Que esse é um ponto interessante. Existem espíritos malignos e esses espíritos malignos exercendo influência,
e domínio sobre a vida da pessoa, a gente vai discutir um pouco mais à frente, eles também, por serem imundos, como nós falamos, cheios de pecado e totalmente desobedientes a Deus, quando eles estão influenciando a vida de alguém, obviamente, sendo por uma opressão ou até uma possessão, que é o segundo ponto, eles impedem essa pessoa de se achegar a Deus e de prestar adoração a Deus. A pessoa fica impedida, tem uma barreira nela para ela se achegar a Deus. Por isso que a libertação de uma pessoa com espíritos malignos é uma coisa muito difícil e precisa ser uma obra milagrosa mesmo do Espírito Santo, uma ação de graça e de misericórdia muito grande do Senhor para com essas vidas. Falamos sobre essa questão da opressão, de você se sentir oprimido, e sim, os espíritos imundos fazem isso, e se você tiver um pouco de discernimento espiritual, oração, e tiver um momento ali de comunhão com Deus, você consegue ter essas percepções de lugares, de pessoas que estão exercendo essa influência ruim, e você não sabe dizer porquê, e muitas vezes tem um poder espiritual por trás. Lembrando que o próprio apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, lá em Efésios capítulo 6. Entendendo que esse mundo espiritual, ele não é desorganizado, pelo contrário, ele é bem organizado. Principados e potestades, ou seja, tem príncipes e poderes, ou seja, tem hierarquia, tem controle territorial, domínio, tem todas essas coisas sendo gerenciadas pelo inimigo. Não sabemos mais a respeito disso, tudo que a gente sabe são experiências pessoais, de livros e etc. O que nos compete saber é o que está na palavra de Deus e é sobre isso que a gente trabalha. E esse tema é interessante a gente estudar, não para que você fique com medo de forma alguma, nem para que você fique preocupado ou ansioso. É só que você entenda que existe sim um mundo espiritual e que ele exerce influência sobre a vida do ser humano, mas como nós falamos no início, em Cristo nós estamos libertos e protegidos da influência do diabo. É isso que João capítulo 5 está dizendo. O mundo jaz no maligno, mas se você não é mais amigo do mundo, você é servo do Senhor Jesus Cristo, está tudo resolvido, entendeu? Então, o inimigo ele oprime, com essa opressão, com essa sobrecarga de um lugar, de uma pessoa. Ele também tem a possessão, que é quando ele toma conta da vida de uma pessoa, e a possessão ela é uma ação de domínio, e ela, quando esse espírito entra na vida de uma pessoa, ele exerce controle de movimentos e sentidos. Então, muitas das vezes a pessoa está sendo controlada pelo inimigo e nem percebe. Existe uma aspas que até o Russell Norman Champlin abre com relação a isso, que ele chama de influência diabólica, que não é bem uma possessão, porque o espírito imundo não está dentro de uma pessoa. E isso, se você ler os evangelhos, você vai ver que aconteceu demais na época de Jesus. Acredita-se até que, por causa de Jesus estar na terra como Messias, esses demônios vieram até em maior quantidade, por isso que tem muitos relatos na Bíblia, mas isso acontece, isso ainda existe, e infelizmente essas pessoas que têm possessão, elas precisam de muita paciência, muita oração e, obviamente, de uma entrega pessoal a Jesus para elas se verem livres dessas ações do inimigo. Só Cristo nos liberta desse mundo espiritual. A possessão, ela controla a pessoa e por isso a pessoa muitas vezes nem lembra, nem se recorda das ações que ela cometeu nesse período que um espírito imundo estava sobre ela. O texto bíblico diz que os espíritos imundos, eles são territorialistas, eles podem vir acompanhados de mais de um. O texto, por exemplo, de Mateus capítulo 12, deixa eu confirmar isso mesmo, capítulo 12, verso 43 a 45, diz que a possessão é justamente isso, é o inimigo transformando o ser humano numa casa. E até o verso 45 diz que quando ele volta sempre com mais 7. É um símbolo ali a respeito justamente dessa questão de morada de espíritos maus, que nesse caso ali, parafraseando a casa que Jesus está dizendo, é o ser humano, tá bom? E é Cristo que está dizendo isso. Então, possessão existe e você precisa de muita dependência de Deus para ajudar uma pessoa a se libertar dessa possessão.
E a terceira, existe essa influência diabólica também, que não é muito uma possessão, mas é uma influência direta do diabo à vida de uma pessoa, ajudando, né? Obviamente que não, mas influenciando, melhor dizendo, essa pessoa a tomar decisões que agrade o inimigo e se distancie de Deus. Não chega a ser uma possessão, mas existem pessoas que são diretamente influenciadas pelo inimigo no que fazer, no como se portar, no que falar, como agir em determinadas situações. Existe também a terceira e última, que é a tentação, que é a mais comum. O inimigo coloca sobre nós, né, diante dos nossos olhos, todas as imundícias, todos os prazeres, todas as vias fáceis, todos os pecados, para que a gente pratique, e praticando o pecado, ou crendo em heresias, ou confiando em coisas distorcidas com relação a Deus, mais distantes de Deus nós fiquemos. Por isso que a distorção é sempre uma artimanha do inimigo, desde sempre. O inimigo distorce o conceito de família, o inimigo distorce o conceito de sexualidade, o inimigo distorce o valor moral da vida, por exemplo, no caso de um aborto. O inimigo distorce conceitos educacionais, o inimigo distorce as questões artísticas humanas. O inimigo ele tem o papel de distorcer tudo que é um padrão divino, tudo que é moralmente correto, segundo Deus, para um padrão que nos afasta de Deus. Porque, infelizmente, essa é a obra dele, não é? Estar ao nosso lado querendo nos derrubar. Quando o texto lá de Pedro diz que ele está ao nosso derredor querendo nos tragar como um leão, é justamente isso, é nos fazer. O que é o derrubar? Nos tragar, nos morder, é nos afastar de Deus. É deixar o homem tão cego, tão perdido e tão distante de Deus a ponto de não encontrar o caminho da redenção. E sim, isso é possível, infelizmente, pela dureza do coração humano, pelo exercício do pecado e por ter o inimigo influenciando diretamente o comportamento humano. Por isso que é importante a gente entender como igreja que a nossa luta é contra principados e potestades. A gente não prega o evangelho só para que uma pessoa aceite o evangelho. A gente prega o evangelho para que as pessoas sejam libertas da influência do inimigo. Então, é muito importante o papel da pregação do evangelho, do estudo bíblico, e também é muito importante que você entenda que existe essa influência na vida das pessoas. E a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade, sem medo, porque somos de Cristo e o poder de Cristo supera, vence o maligno, como diz a palavra de Deus. Como diz Colossenses capítulo 1, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós não estamos mais sob o poder de demônio algum, sobre o poder de espírito maligno algum, quando nós estamos em Cristo. Entende? Nós somos libertos. Mas nós precisamos libertar muitas pessoas. Nós precisamos salvar muitas pessoas que estão oprimidas, estão sendo tentadas e estão caindo. Muitas estão sendo influenciadas diretamente pelo inimigo, que tem esse papel de derrubar a vida do cristão, de derrubar a vida das pessoas, para que elas não sejam cristãs, para que elas não conheçam a Cristo e para que elas não ganhem a salvação eterna que é conferida e dada a todos, pela fé, pelo exercício da crença de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, esse estudo, João está dizendo, olha, o mundo tem a influência do inimigo, mas a gente, como servo de Deus, tem a certeza da verdade de Cristo, porque é o próprio Deus que dá essa verdade ao nosso coração por relacionamento. É o relacionamento que nós temos com Deus que confirma no nosso coração todas as verdades a respeito de Cristo Jesus. E nós temos que testemunhar isso, para que muitos outros sejam libertos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e que esse estudo sirva para você entender que existe um mundo espiritual, que quando a Bíblia diz sobre inimigos e demônios é verdade, que a possessão é verdade. Muita gente hoje, psicólogos, psiquiatras, estudiosos, negam a possessão de espíritos imundos ou enganadores, mas isso infelizmente acontece. Mas nós como igreja e você como servo de Deus tem o poder de libertar essas pessoas pela pregação do Evangelho da Graça. E óbvio, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, não precisa ter medo. Basta crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida
e tudo isso estará vencido de uma vez por todas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.